Boa noite, gente. O Fliparacatu é uma realização via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, via patrocínio da Kim Ross, com apoio da Prefeitura aqui de Paracatu, da Paróquia Santo Antônio, que cedeu os espaços sagrados para a gente fazer os debates, e do Projeto Portinari, que viabilizou a exposição Portinari Negro, que está lá na Praça da Matriz. Agradeço e cumprimento também as pessoas que estão aí pelo mundo afora nos assistindo via YouTube. É uma todo o festival é não só transmitido, como também ali nesse YouTube do Fliparacatu, depositado todo o conteúdo que a gente realiza ali. Agradeço também as intérpretes de Libras que nos acompanham, daqui a pouquinho eles vão entrar, fazendo a acessibilidade necessária para todo projeto cultural ter a democratização que é necessária também. Esse é o momento que eu considero mais importante do festival, no qual eu peço uma salva de palmas para os nossos convidados e homenageados. Na verdade, eu ia fazer que nem eu fiz com Eliana Alves Cruz, sabe? Lá no Fliarachá, e convidar, assim, o Sérgio Abrantes para fazer uma fala de 6 horas em homenagem à cara dele. Nossa, é porque vocês não estão olhando a cara que está me olhando ali, entendeu? Mas eu acho que não é o caso. A gente quer mesmo eu ouvir Conceição Evaristo e Mia Couto conversar sobre o tema proposto, que é Vozes da Alma. Antes, eu faço aqui um agradecimento público pela confiança que a Kim Ross colocou em mim, no meu trabalho, viu, Ana? Muito obrigado, porque ninguém me conhecia direito e depositaram na gente aqui toda essa confiança para fazer o projeto, que espero que dure muitos anos ainda pela frente. Antes de começar, eu queria passar um vídeo. Vamos lá? Vem, vem cá. Imagine comigo uma lei que existe há décadas e você nem sabe que está curtindo um monte de coisa legal por causa dela. Lembra aquele show gratuito que você foi no parque? Pois foi essa lei que proporcionou. Aquela peça de teatro que você pagou baratinho para assistir? Também. Foi essa lei que permitiu que seu filho fizesse aula de música naquela escola do bairro sem pagar nada. Pensa que essa lei ajudou a tornar realidade milhares de projetos culturais pelo país e que ela garante o emprego de tanta gente: atores, músicos, figurinistas, maquiadores, costureiras, técnicos de som, seguranças, faxineiros e até aquele pipoqueiro que você encontra na entrada do espetáculo. É muita gente que trabalha por causa dessa lei. Mas que coisa boa essa lei, hein? Sabe como se chama? Lei de Incentivo à Cultura, muito mais conhecida como Lei Rouanet. Agora de cara nova. Pois é, gente, essa moça de 32 anos que tomou pancada tantos anos, realmente agora acrescentada ao nome do Ministério, né? De Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, agora na logomarca e tudo, e para isso eu queria fazer uma quebra de protocolo e fazer uma surpresa. Vocês sabem que há 32 anos atrás a Lei Rouanet, a Lei Sarney foi alterada para a Lei Rouanet em homenagem ao próprio ministro da época, Sérgio Paulo Rouanet, que nos deixou há pouco tempo, e a Adriana Rouanet, a filha dele, abriu o Instituto Sérgio Paulo Rouanet, que está aqui representado pelo Flávio Rocha, e eu também convidei um amigo muito especial e que representa também essa mudança, essa virada
que o Ministério da Cultura fez, que é o secretário da CEFIC do Ministério da Cultura, o meu amigo Enilton Menezes. Então, eu queria convidá-los para vir aqui para uma brevíssima palavra. Esse é o Enilton. Obrigado, Afonso. Prazer estar aqui nessa mesa com Bia e com Conceição. Eu venho trazer um beijo afetuoso da nossa ministra Margarete Menezes, que infelizmente não pôde estar presente. Merece mesmo. Ela pediu para eu vir aqui até para presenciar esse momento tão singular, que é ver esse auditório lotado na cidade do interior de Minas, com uma quantidade de ações culturais promovidas por essa lei que foi tão vilipendiada pelo governo anterior e que nós resolvemos agora remarcar esse momento colocando o nome Rouanet na marca da lei. O Rouanet deixa de ser um xingamento e passa a ser uma ferramenta de desenvolvimento da cultura brasileira em todos os municípios brasileiros. Nós estamos no movimento de descentralização dessa lei. Vocês vão ver nos próximos dias algumas ações culturais sendo realizadas no norte do país, algumas ações exclusivas para o norte, ações que vão também ao encontro de realização de festas literárias como essa aqui em vários municípios do norte e nordeste. Nós estamos desenvolvendo ações para serem realizadas com Lei Rouanet também em território de favela. Então, muita coisa vai acontecer nesses próximos meses. E eu gostaria de fazer aqui um pedido a vocês. Cada um de nós que estamos aqui é responsável pela boa imagem que esse mecanismo de incentivo tem para a cultura brasileira. Nós temos 32 anos, é uma ferramenta de 32 anos. Tentaram destruir esse mecanismo. O governo não faz isso, o governo não dá esse incentivo porque é bonzinho. O governo faz porque isso é um direito constitucional. O brasileiro tem direito constitucional à cultura brasileira. E o governo sabe também que o setor cultural é responsável por 3,11% do PIB brasileiro. Nós empregamos 7,5 milhões de trabalhadores. É um setor pungente que precisa de incentivo fiscal do governo, como todos os setores da economia brasileira. Nós somos um setor da economia brasileira limpo. Nós não produzimos sujeira, nós não produzimos poluição, a gente produz alegria, a gente produz felicidade. Por isso que o governo repaginou a Lei Rouanet e nós vamos levar essa Lei Rouanet para todos os estados brasileiros agora de uma forma muito mais presente, com a nova marca, com a Lei Rouanet na marca da lei. Muito obrigado a todos, felicidade a todos e falem bem dessa lei. Sejam testemunhas do quão é importante o funcionamento dessa lei. Muito obrigado, Afonso. Eu esqueci de dizer que esse é o primeiro projeto cultural no Brasil a estampar essa nova logomarca. Por isso que eles estão aqui. Flávio Rocha, diretor cultural, não é isso? Do Instituto Rouanet. Obrigado. Bom, tentar rapidamente só, eu queria primeiro agradecer, claro, o Afonso por ter convidado o Instituto Rouanet para vir participar também do evento. Convidou a Adriana não pôde vir, eu vim representá-la. E começar em nome da família agradecendo também ao Enilton esse movimento de buscar uma associação positiva com o nome Rouanet. Porque, como o nome Rouanet não estava em lugar nenhum, só aparecia nos últimos anos, principalmente, associado a, aspas, escândalos, mentiras, exageros, mamatas, não sei mais o que, coisas que não têm nada a ver com os milhares e milhares de projetos que a gente sabe que a Lei Rouanet viabilizou no país. Então, para a família, em particular, é muito importante esse momento em que o nome passa, aos poucos, cada vez mais a ser associado a uma coisa positiva. E se alguém tiver a curiosidade de olhar no preâmbulo da lei, que
o embaixador Sérgio Paulo Rouanet criou em 1991, tem 9 mandamentos que, na verdade, desde aquele momento, muito claramente, a lei se pretendia com uma ação social muito forte, que esse governo, felizmente, agora também está resgatando, que já existiu no passado e que foi desprezado. Então, eu só queria, muito rapidamente, falar sobre o Instituto Rouanet. O Instituto Rouanet foi criado, fundado pelo casal Sérgio Paulo Rouanet e Bárbara Freiter. O Instituto, na verdade, se chama Bárbara Freiter e Sérgio Paulo Rouanet, conhecido como Instituto Rouanet, junto com a filha do casal, a Adriana, que dirige o Instituto, e o filho do Sérgio, Luiz Paulo Rouanet. E o Instituto foi constituído durante a pandemia, mas apenas com o final da pandemia, e principalmente agora com, finalmente, novamente, um governo democrático no país, o Instituto está saindo a campo para se estabelecer, de fato, fazendo parcerias. O Instituto é uma associação independente, sem fins lucrativos, familiar, e busca justamente continuar, de alguma maneira, o legado do casal Rouanet, que foram intelectuais públicos, pessoas que buscaram, na sua vida, transformar as visões teóricas que tinham em ações práticas transformadoras da vida social brasileira. Então, o Instituto pretende trabalhar e já está trabalhando no apoio à cultura, à democracia, à liberdade e à diversidade. E fazendo associações, parcerias com várias entidades, começando aqui com o Afonso e em vários níveis, para atuar principalmente em 2 planos. Num plano nacional, para participar do debate nacional sobre a cultura, usando, evidentemente, a rede de conexões que o Instituto consegue ter, os seus conselheiros, etc., participando presencialmente de eventos como esse, e também desenvolvendo conteúdos audiovisuais que a gente vai colocar nas plataformas e tudo mais, para entrar nessa discussão das leis do fomento à cultura, de novas formas de fomento à cultura, de sustentabilidade para as atividades culturais e para as manifestações culturais populares no Brasil. E numa ação local que o Instituto começa em Tiradentes, mas que pretende que tenha uma escalabilidade nacional. E por que Tiradentes? Porque Tiradentes, o casal Rouanet tinha uma casa em Tiradentes, porque Tiradentes, visto um pouco como o berço do iluminismo no Brasil, o casal defendia uma visão iluminista muito forte, e a Adriana está trazendo uma visão neo-iluminista nesse momento do Instituto, justamente dialogando criticamente e trabalhando com as visões não etnocêntricas, não eurocêntricas, que a gente está vendo com tanta clareza, com tanta riqueza aqui nesse evento, e esse diálogo já está em andamento. E Tiradentes tem uma peculiaridade como cidade histórica. Então, a Adriana tem uma visão de associar patrimônio histórico e turismo cultural com patrimônio humano. Muitas vezes, numa cidade como Tiradentes, a cidade acaba sendo apenas um palco para que manifestações culturais de fora da cidade passem por ali e a comunidade local não se beneficie daquilo, a não ser através do trabalho, do turismo, de alguma coisa assim. E isso, com muita felicidade, eu vi acontecer aqui nesse festival. Você vê a comunidade participando. Aquela iniciativa brilhante de fazer o concurso de redação, de trazer as escolas aqui para dentro, trazer a comunidade aqui para dentro, expor a comunidade, isso é uma coisa que o Instituto acredita muito e já está começando a trabalhar nesse sentido, especificamente em Tiradentes, onde você tem 3 camadas de expropriação histórica, cultural da população. Primeiro, evidentemente, os povos originários que ali estavam naquela região, que foram alijados, tirados dali quando a cidade se estabeleceu. Depois, a mão de obra escravizada, que construiu em pedra aquela cidade. E também de lá não beneficiou daquilo. E, num terceiro momento, a gentrificação que chegou e expulsou a comunidade do centro histórico, onde praticamente ninguém mais morador vive no centro histórico de Tiradentes. Então, Tiradentes é um exemplo muito, muito forte disso que acontece de várias maneiras em outros lugares, e o Instituto está começando esse trabalho lá em Tiradentes. Eu agradeço e saio correndo de cena. Bem, gente, o tema da mesa proposto é Vozes da Alma. Conversando aqui antes da gente vir para
para o palco com a Conceição e com o Mia, a gente pretende discorrer, pretende elaborar esse enigma que é contar histórias e os motivos pelos quais essas histórias devem ser não só contadas, mas recontadas e de onde sai digamos, esse motivo de fazê-las. Então, a primeira provocação que eu faço é nesse sentido, de onde saem as histórias, não é? De como vocês as reelaboram internamente, não só no universo interno, mas também ao olhar a realidade. Pode conversar? Boa noite. Eu diria boa noite a todas as pessoas presentes, que é mais fácil, né, no sentido de entendimento geral. Mas há muito que eu tenho dito boa noite a todas, a todes e a todos. Eu quero agradecer mais uma vez o Afonso a oportunidade de estar com vocês, me convidando para Fli Paracatu. Dizer que eu estou amando, né? Chegar aqui, inclusive quando eu cheguei aqui, a primeira visita que eu fiz foi ao Quilombo. E também, então, foi uma forma de eu me apropriar dessa cidade, de eu ficar aqui à vontade, né? Sabendo, ouvindo as histórias, inclusive do início da cidade. Eu piso nesse solo que está marcado pela escravização dos povos africanos e seus descendentes. Eu piso nesse solo sabendo que esse solo é meu. E aí, falando isso, eu me lembrei de um poema de Agostinho Neto, e que ele diz: as minhas mãos colocaram pedra nos alicerces do mundo, mereço meu pedaço de pão. Então, como as histórias nascem, né? Bom, para mim as histórias nascem, né? As histórias que eu conto muito na escuta, né? Na observação. E aí, usando um termo bem mineiro, eu gosto muito de ficar assuntando as coisas, né? Assuntando, escutando, às vezes fingindo que eu não estou nem escutando, né? Aquele famoso ditado: a gente finge de bobo, a gente finge de morto para enganar o coveiro. Então, apesar da minha aparência às vezes distraída, mas eu olho muito. Eu gosto muito de olhar as pessoas, as palavras às vezes que as pessoas me falam, ou que eu escuto também. Uma palavra ela pode se transformar numa história. Becos da Memória nasce quando eu cheguei em casa conversando com a minha mãe, e minha mãe relembrando o nosso tempo da favela lá no Cruzeiro, em Belo Horizonte. A minha mãe, falando de uma pessoa, minha mãe disse assim: mas vó Rita dormia embolada com ela. Essa frase da minha mãe me chamou a atenção, não tanto pelo conteúdo, mas pela entonação de voz da minha mãe. E aí foi aquela enxurrada de lembranças. Mas nessa observação dos fatos, nessa escutação, que eu falo também, que, na verdade, o escritor é um fofoqueiro, né? Mas porque a gente escuta, modifica, inventa, amplia, diminui aquilo que a gente escutou, e, na verdade, a gente está fazendo uma fofoca em relação às coisas que a gente observou no mundo, né? Mas eu nunca vou falar que o Mi é um fofoqueiro. Jamais eu vou falar isso, tá? Jamais eu vou falar. E de tudo que a gente observa, tem um fato que eu observei que eu não consegui escrever ainda. Eu venho repetindo esse fato, e talvez nessa repetição desse fato eu consiga
escrever o que eu vi. Até porque a vida, a gente não consegue captar a vida pela palavra. Talvez a gente consiga captar a vida muito mais pelo silêncio, né? Por aquilo que a gente colhe e fica lá dentro digerindo, né? Eu acho que é muito mais sentido externo do que verbalização. E eu vi uma vez, no Rio de Janeiro, no ano que eu me aposentei, eu trabalhava no Morro de São Carlos, ali na direção do Estácio, do Sambódromo, e eu vi um menino, aquele rapaz deveria ter no máximo os seus 18 a 20 anos, e era um menino que trabalhava para o tráfico. Então, ele estava em pé, mas em pé numa atitude de sentinela mesmo, atento, e com uma escopeta. E eu passo por ele e vem na direção dele uma mulher, também uma menina bem nova, também negra, e com um menininho. Esse menininho deveria ter uns 3 ou 4 anos. E à medida que essa mulher, essa jovem mulher, vem com essa criança em direção a esse rapaz, a gente percebe que ele vai desarmando, até o momento que ela abaixa, joga a escopeta para trás e abraça o menino. Eu tenho muita vontade de escrever essa cena, porque no minuto que era aquele menino ali pronto para matar ou morrer, bastava a polícia subir, ou bastava um outro menino também, sentinela do tráfico, chegar ali, ele estava pronto para matar ou morrer. E, repentinamente, o que eu tenho ali? Eu tenho um jovem pai, abraçando uma criança. Eu não consegui, tem mais de 10 anos, muito mais, eu não consigo escrever essa cena. A cena me toma, eu me emociono porque eu vejo o quadro novamente na minha frente. E como escrever isso? Como escrever? Eu não sei ainda como escrever isso. Então, eu acho que a literatura é isso também, porque lidar com as palavras é também lidar com a impossibilidade da comunicação. Eu acho que o escritor tem esse desespero. Eu acho que a gente lida também com essa impossibilidade da comunicação. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Obrigado, Afonso, por poder estar aqui, por podermos todos estar aqui. Conceição, este é um reencontro. Nós encontramos-nos em Maputo. A Conceição foi lá em 2013 para um evento da Festa da Mulher Moçambicana. E estava a Paulina Chiziana, lembra-se? A Paulina estava longe e eu também. Não, nesse ano eu ganhei o Prémio Camões. A Paulina agora ganhou o Prémio Camões. Foi um encontro muito bonito e eu acho que a Conceição se reencontrou um pouco naquela visita também, não foi? Então, e eu perguntei-me, eu vou começar por aí, porque perguntei-me por que é que eu estou a ser convidado. É o Dia da Mulher Moçambicana, estão duas mulheres representando tão bem a mulher moçambicana. Acho que houve aqui um equívoco. Eu tenho esta crise de identidade permanente que nunca será resolvida e que só piora porque, por exemplo, a última vez que eu estive no Rio de Janeiro, há uma senhora que se dirige a mim e já de braços abertos e tudo e diz, eu gosto tanto de si e abraça. E, bom, no momento que ela se solta, ela diz assim, eu amo você, Frei Beto.
Eu não Mia, disse nada, aceitei o Sérgio Abranches autografou 2 livros para o Mia Couto ontem. Ele disse que não, mas eu vi ele autografando. Bom, então, o que é que nós falamos um bocadinho, eu e a Conceição, sobre talvez uma coisa que nunca aconteceu comigo é explicar aquilo que eu não consegui escrever. Às vezes a gente não escreve porque a literatura se torna maior que a vida, ela própria se torna ficção, não é? Às vezes por um pudor, aquilo que nos tocou é de tal maneira intenso que a gente não quer gastar essa memória, né? Não quer quebrar essa memória. Eu vou contar uma coisa que também me persegue e que não conseguirei nunca pôr no papel. Um dia cheguei a casa, isto aconteceu há muito tempo, muitos anos. Cheguei a casa e estava um menino que devia ter talvez uns 14 anos, que me esperava e eu já era escuro e ele tinha uma mão atrás das costas. E eu, sinceramente, tive medo daquele menino. Pensei que ele me ia atacar ou qualquer coisa assim. Ele tirou, mostrou, exibiu o que ele tinha atrás das costas, era um livro. E ele disse, eu venho aqui, eu conheço o senhor, vim aqui devolver este livro. Eu vendo amendoim à porta da escola e vi uma menina saindo com esse livro. Espreitei e vi a fotografia do senhor. E disse, olha, aquele é um livro de Mia Couto, esta menina deve ter roubado esse livro. Então, ele dirigiu-se à menina e perguntou, esse livro é do Mia Couto? E a menina disse, sim, é. Então, ele tinha a prova que aquele livro não era dela, era meu. E tirou-lhe o livro e trouxe para me devolver. Evidente que eu disse ao menino, disse, olha, tu tens que devolver, esse livro é dela. E muito tempo depois, passou por mim um jovem, eu não, obviamente não o reconhecia, ele disse, trago aqui agora, já sei ler, trago o seu livro para você assinar. Então, essa história eu nunca saberei pôr em papel, porque está aqui tudo aquilo que eu sonho que possa ser o mundo, não é? Conceição, eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre a questão da escrevivência, porque essa busca, assim, às vezes impossível, né? É a coisa do escritor considerar, não naturalizar a busca da leitura, da literatura, é sempre muito difícil, é sempre um trabalho. E o conceito de escrevivência que você está colocando se adequa muito a essa busca, né? Se adequa a essa. É uma busca até desesperada, né? Escrever é bom, mas escrever dói. Dói. Eu sempre acho que dançar, eu queria muito saber dançar, saber cantar. Eu queria ser Nina Simone. Eu queria ser Nina Simone. Eu queria ser Elza Soares. Eu queria ser Milton Nascimento. Porque, independente, uma pessoa que não tenha nenhum domínio sobre as letras, que não saiba ler, que não entenda inglês como eu não entendo, mas há algo na música, na própria voz humana, que seduz, né? Que apazigua ou desespera. E não precisa de você saber falar a língua da pessoa, não precisa de você ser alfabetizado. E o livro, o texto, a linguagem escrita, ela não é tão democrática, né? Ela lê, quem sabe lê. Mas aí, ainda de escrevivência, e lembrando o meu primeiro encontro com a Mia Couto em Moçambique, e acho que já era o segundo, com Paulina Cisiani, aí ela me leva numa associação. É uma cena também que eu não consegui escrever. Ela me leva na Associação das Mulheres Moçambicanas. E as mulheres estavam reunidas ali porque elas iam fazer uma festa para angariar fundo para renovar o próprio prédio, que já era bem velhinho também. E quando eu entro, essas mulheres começam a cantar e a tocar e a dançar para mim, em ronga. E
Paulina Cisiano fala acho que até a língua não era Ronga, não? Desculpa, tá, gente? Ela sabe Ronga, então era em Ronga, sim. É outra língua de Paulina Cisiano, eu pensei que fosse até a língua materna dela. E a Paulina começa a traduzir o que essas mulheres estavam falando. E elas cantavam e diziam que estavam muito felizes por receber a irmã delas que morava do outro lado do Atlântico. Era a primeira vez que eu pisava no solo africano. Era a primeira vez que eu podia ficcionalizar uma origem minha. Eu podia pensar que naquela terra estavam os meus. Então eu já estava plena de emoção, né? Eu estava indo pela primeira vez no território africano, né? Eu ia encontrar alguém que eu não sei nem, né? A memória, aí é a criação da memória mesmo. É a invenção de uma origem. Ali eu podia inventar uma origem. E elas cantando que elas estavam muito felizes por reencontrar a irmã delas que morava do outro lado do Atlântico. E aí foi lindíssimo, elas me vestiram como a capulana, e na hora de eu vir embora, elas cantaram e dançaram, se despedindo da irmã delas que morava lá do outro lado do Atlântico. Também, ainda bem que isso eu tenho a memória da fotografia, mas eu não consigo escrever. Não dá para escrever. E a escrevivência, a gente pensa muito, né, nesse exercício, nessa possibilidade, nesse escreviver de dentro para fora, né, dessa memória que está guardada, ou dessa memória que, de certa forma, está ali estancada, e às vezes basta, hoje a gente usa muito a palavra gatilho, né? Às vezes basta um gatilho para a gente trazer toda essa vivência interior e tentar transformar essa vivência em escrita. E o que eu tenho insistido muito, Afonso, não precisa de ser necessariamente uma experiência pessoal, né? Não precisa de eu ter vivido determinado fato. Eu não sou Ana da Venga, mas eu sei, por uma herança histórica, eu sei o que é uma mulher negra que mora numa favela e que tem um grande amor dela, um homem que nessa sociedade é considerado marginal. E talvez por isso, nessa possibilidade que a escrevivência, que esse escreviver nos oferece, é que é possível criar da Venga, que é um sujeito que nessa sociedade é um marginal, mas é possível criar esse marginal com uma sensibilidade tão grande que é um homem que chora na hora da cópula, é um homem que chora na hora do gozo. Então é possível compor esse personagem com todas as angústias dele. A escrevivência me possibilitou a criar Ponciano Vicêncio, que é uma pessoa é uma personagem profundamente só, e talvez por isso Ponciano Vicêncio conquiste homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros. Estou falando com você agora e estou pensando, tá? Estou ali olhando para a Kalila, porque a gente dá esse curso de escrevivência lá na USP. Talvez a escrevivência que quando... E aí eu estou pensando mais uma coisa, né? Nem dá para falar tudo. Mas é esse esforço mesmo, né? Eu acho que é
é estar mesmo no texto, né? Alguma forma, né? A gente está, esse texto, essa vivência, essa escrita, é uma escrita muito nossa mesmo, muito nossa. E, ao mesmo tempo que ela é muito nossa, ela é muito também, aí quando alguns críticos literários vão dizer que não há escrita de mulher, não há escrita gay, não há escrita indígena, não há escrita negra, porque a literatura é um fenômeno universal. E aí, quando eu vejo uma pessoa no festival em Paris, no Festival da Palavra, esqueci a cidade, um francês que não tem nada a ver com uma experiência negra, mas levar para o palco passagens de Becos da Memória e interpretar tão bem, viver tão bem e emocionar tão bem, aí eu falo, então, nesse sentido, a escrita ela é universal, sim, né? É uma escrita. Quantas pessoas não negras se sentem seduzidas por meu texto? Quantas pessoas não moçambicanas se sentem envolvidas pelo seu texto? Então, talvez a gente possa pensar numa escrita universal, essa escrita que não precisa de você se identificar com o personagem, mas precisa de você ficar perturbado, extremamente perturbado com aquilo que o personagem traz. E um personagem criado de uma forma tão específica, tão particularizada. Mas o que eu quero dizer, escrever também é essa busca pela palavra, né? Essa busca de humanizar essa vida tão complicada, né? Que nós temos, o que determinados grupos sociais têm. É isso. Mia, Bom, bom, eu sou muito empático, eu já não sei o que é que eu tinha construído qualquer coisa, ouvi de tal maneira a Conceição que já não sei o que é dizer agora, mas durante estes 2 dias eu ouço falar da ancestralidade e ontem tive a oportunidade de dizer que nenhum escritor escreve sobre conceitos, não é? Escreve sobre coisas que são muito mais universais, o amor, o ódio, a inveja, a traição, esses são os grandes temas, o medo. E eu agora, enquanto a Conceição estava a falar, lembrei-me de uma coisa que me aconteceu e me perturbou também, porque eu concordo consigo. Alguma coisa tem que desarranjar aquilo que a gente construiu como certeza, como uma espécie de um chão da alma, já que estamos a falar de vozes da alma, de tal maneira que a gente precisa de encontrar de novo um sentido para as coisas. E a história ajuda, qualquer que seja a história, qualquer que seja a ficção ou o poema, ajuda-nos a rearrumar alguma coisa que é essencial para a nossa espécie, que a gente tenha uma ideia de que há aqui qualquer coisa que faz sentido. Nós somos produtores de sentido. Eu sou biólogo, digo a brincar que também sou uma pessoa séria, não sou só escritor, né? Então, e faço esse trabalho até agora. E fomos fazer um estudo de impacto ambiental de um projeto grande, prospecção de gás natural no norte de Moçambique, onde agora há uma guerra muito cruel. Mas naquela altura, aquele território estava em paz e uma das recomendações que fizemos era dar prioridade ao recrutamento das pessoas locais, das comunidades locais. Aquela é uma zona muito, muito, muito remota. Aquela gente, foi daí que saiu a maior parte das pessoas escravizadas para o Brasil, saiu dessa região. Elas não falam português, essas pessoas não falam português, são caçadores, são pescadores, são camponeses e, portanto, não têm nenhum ofício que pudesse servir para aquele projeto. E, passado 3 meses, o italiano que dirigia aquele projeto ligou para mim e disse: olha, eu não sou capaz de dar cumprimento a essa recomendação, estou trazendo gente do sul de Moçambique, estou aqui a arriscar uma situação de tensão étnica, você pode vir aqui até porque tem um problema que esta gente
e essa gente seriam os macuas, mente muito. E aí eu estranho a gente que mente muito. Então fui lá e reuni com os chefes das comunidades. E eles disseram, temos um problema aqui, os italianos mentem muito. E aí havia ali uma espécie de dupla acusação e eu perguntei, mas porquê? Ouça, eu vou mostrar uma coisa. Ele chamava-se Abudo. Senhor Abudo, está aqui um formulário de presença. Você não sabe escrever, mas você pôs aqui. Segunda-feira está aqui o seu dedo. Terça-feira não tem nada, quarta-feira não tem nada, quinta-feira não tem nada. Você não veio. Ele disse, não, eu estive lá. Eu disse, então, mas estive lá como? Eu não pus o dedo? Não, porque não estive lá pessoalmente, mas estive lá. Disse. E aquilo era uma coisa enigmática para mim. E ele disse, não, quando eu assinei este contrato com o meu dedo, eu sou a minha família. Então, na terça-feira eu não podia, estava um bom mar para pescar, mandei o meu cunhado. Na quarta-feira mandei o meu primo. Quinta-feira mandei as minhas 3 mulheres, que era para valer por um homem, segundo ele dizia. E então a conclusão, eu sempre estive presente. Os italianos mentem. Esta habilidade, esta definição de identidade, que não passa por o indivíduo como nós tomamos aqui, mas passa por aquilo que é a família, que é uma identidade comunitária. Eu acho que isso é um pouco que a gente busca como escritores. Podemos ser outros, não é? Podemos ser a nossa... Por acaso, a minha família, eu não queria ser, mas ser... Assim, não, estou a brincar, eu quero ser a minha família. Mas essa viagem, essa transposição que a gente faz para a alma de alguém que parece distante, essa é a viagem da leitura e a viagem da escrita, não é isso? É isso que eu queria dizer. Conceição, são 20 anos de lançamento do Ponciá Vicêncio, não é isso? 20? Queria que você falasse um pouco sobre o Ponciá e o que representa para você esse momento e dividir com a Eliana, que é a culpada um pouco desse momento, né, Eliana? A gente conversou muito sobre esse instante aqui, o instante chegou, e eu não vou te fazer surpresa não, mas eu vou te pedir para depois vir aqui falar um pouquinho sobre isso, tá bem? Agora não. Bom, então eu não vou falar quase nada de Ponciá Vicêncio, porque, Mia, com certeza você experimenta isso também. O prazer da escrita é quando quem leu vem falar conosco sobre o que leu, né? Se gostou, se não gostou. Normalmente sempre chega aquele que gostou. Que bom, né? Que bom. Quem não gostou não chega, né? Quem não gostou não chega. Acho que não fala assim, não quero nem perder tempo. Mas Ponciá Vicêncio é um livro que eu devo muito um incentivo à professora Maria José Somelarte. Ela chega um dia em Rio de Janeiro e me pergunta, eu vinha publicando com o Grupo Quilombojo de São Paulo, e a Zezé me fala, por que você não tenta publicar alguma coisa individualmente? Está na hora. Você tem alguma coisa escrita? Eu já tinha Ponciá Vicêncio e tinha Becos da Memória, mas Becos da Memória eu já estava chateada, que eu tinha feito algumas tentativas e não tinha conseguido. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer, mas você vai fazer o prefácio para mim. Tanto é que nas reedições o prefácio da Zezé está lá. Aí procurei a editora Masa de Belo Horizonte, que muita gente conhece. Há 20 anos atrás, a Masa era uma editora menor ainda, era uma editora que Masa, quando cria editora, já é nessa perspectiva de publicar autoria negra, dada a nossa dificuldade de chegar às editoras. Banquei o livro, fiquei 1 ano no vermelho, porque a Masa também era uma editora que não tinha grande distribuição, então o livro, eu me lembro que foi 1 milheiro, eu fiquei com 900 livros e Masa ficou com 100 para divulgação. Não é fácil vender 900 livros quando é o seu primeiro livro, né? Então, fiquei 1 ano no vermelho.
eu não gostava de Ponciá Vicêncio. Eu achava um livrinho tão bobo, tão ruim, tão sem graça. E aí as pessoas iam lendo e diziam, Conceição, mas que coisa, Luandi, Ponciá Vicêncio, na página tal, eu quase morri de tanto chorar e coisa e tal, amei o livro. Eu ia lá, li e falava, gente, mas essa página tá bonitinha. E aí as pessoas foram me dando esse retorno, aí eu me distanciei para ler o livro, né? E foi um livro que me deu muita dor para escrever, porque toda vez que eu escrevia a violência que Ponciá sofria, tinha cenas, a morte de Belisa, tinha cenas que eu tinha que levantar, me recuperar para poder continuar escrevendo. Eu me lembro que as pessoas, eu chorava, não fica triste não, porque eu também chorava para escrever. Então, para a par. E aí eu fui gostando do livro, depois tive a sorte do livro ter sido escolhido para o vestibular da UFMG e mais cinco vestibulares em Minas, e aí o livro foi crescendo, eu amando, hoje eu gosto muito de Ponciá Vicêncio, que aliás foi também meu carro, né, carro-chefe. Foi a primeira obra minha que também foi publicada. Isso conta muito porque nos dá uma satisfação e cria, né, amplia a possibilidade de leitura, que foi a primeira obra que foi publicada em inglês nos Estados Unidos, coisa e tal. Aí eu fui gostando de Ponciá Vicêncio. E é interessante que as pessoas associam muito o livro à minha pessoa. E eu falo, Ponciá Vicêncio não é minha história. Becos da Memória, não tem como eu negar que existe uma semelhança muito grande entre Maria Nova e eu. Não há como negar, mas eu digo também, Becos da Memória são ficções da memória, nada que está escrito ali é verdade, nada que está escrito ali é mentira. Mas Ponciá Vicêncio, eu já cheguei para autógrafo e as pessoas me chamaram de Ponciá Evaristo. E aí me confunde, porque na hora do autógrafo, quase que eu escrevo mesmo Ponciá Evaristo. Mas já que Eliane fez, inclusive, o texto, né, para a revista Piauí, eu prefiro que ela fale, mas é uma filha de 20 anos, né? Sou mãe solo, né? Minha primeira filha. Vou chamar você para encerrar. Mia, vamos falar um pouco sobre o seu novo livro, o livro de contos, né? Mas eu queria que você colocasse uma resposta que você já deu a uma entrevista que eu te fiz, nesse ingrediente, né, dos males da humanidade que você se refere, posicionado para esse mundo de hoje, cheio de incertezas, guerras, pós-pandemia. Qual que é o papel da literatura nesse contexto? Na altura eu não respondi por educação e amizade a ti, que a pergunta parecia que devia ser interrogada ela própria, porque nós falamos sempre dos males da humanidade, mas fica sem contraponto, sem esse contraponto, não é? Porque a humanidade não é só feita de males, e eu acho que a gente agora vive uma crise de falta de esperança, falta de otimismo, da qual somos responsáveis também nós, não é? Há respostas que estamos dando. Isto que está acontecendo, por exemplo, aqui em Paracatu, já é uma pequenina resposta. E se cultivamos só isso, que é essa visão pessimista do mundo, nós estamos dando armas a quem realmente quer destruir o mundo. À extrema-direita, àqueles que vêm salvar o mundo, que têm o discurso messiânico, não é? Então acho que esse temos que ter algum cuidado sobre a maneira como a gente hoje retrata a situação do mundo. Quem vive numa condição como vive Moçambique e uma grande parte do Brasil, não pode ter o luxo de ser pessimista. O pessimista é um luxo dos ricos, não é? Nós temos que ser otimistas, temos que saber que há uma volta que a gente pode dar a isto. Então, essa querias que eu falasse do livro ou não? Então, eu não sou bom de falar de meus livros, não, mas este livro são contos, foram feitos durante o período da pandemia, mas não são sobre a pandemia, porque eu também acho que a ideia que a gente retirou, a grande lição que tiramos sobre a pandemia não é a mais importante, nós ficamos com uma condição de medo, parece que
a condição solitária que já vivíamos, de abandono dos outros, daquilo que era uma indiferença em relação ao sofrimento de tanta gente, já estava lá. A pandemia não veio inaugurar tudo isso, não é? Então, eu estou a falar para um país que sofreu muito. O meu país, por acaso, por razões que a gente não sabe, morreram 2.000 moçambicanos durante todo o período da pandemia, durante aqueles 3 anos. 2.000 era o número que muitas vezes de mortes no próprio Brasil num único dia, não é? Então, estou falando com devido respeito, mas em Moçambique já morre muita gente de doença que é fácil de curar, não é? Morre muito mais gente de malária. A gente, portanto, o que eu quero dizer é que estas histórias colocam em questão isso que é que já estava presente e vai continuar presente e a gente vai esquecer. Como esquecemos a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, já esquecemos. Os nossos avós estavam vivos, foi agora, foi ontem que aconteceu. Vamos esquecer aquilo que são as grandes lições que a pandemia trouxe, que é o privilégio que a gente tem que dar à prevenção, à saúde pública, termos uma Organização Mundial de Saúde que seja capaz de tomar conta destas situações. A OMS está sendo destruída, não é? A saúde pública está sendo destruída. E também percebemos a nossa própria condição, que estamos aqui no planeta, não somos donos, não vamos salvar o planeta, porque salvar o planeta não nos compete. Isto é, compete-nos contribuir para, mas a ideia de nos colocarmos agora como agentes fundamentais da mudança significa que a gente não percebe que somos um pequeno agente no meio disto tudo. O vírus veio mostrar isso, veio mostrar que somos feitos dessa grande diversidade e só 10% do que nós temos dentro de nós. Vocês não me podem dar confiança, eu já disse isso ontem com um biólogo. O biólogo está sempre à espera de atenção e tem uma carência enorme e, portanto, se dá. Mas essa grande aprendizagem que o mundo é feito, quem é o artífice da vida não é a nossa espécie, não são os mamíferos, não são esses invisíveis. Esse mundo invisível feito por bactérias e vírus é que refabrica a vida em todo momento, todo instante. E nós quase nada sabemos sobre eles. Não é? Então é preciso conhecer mais. É preciso que o conhecimento humano não seja conduzido pelas indústrias farmacêuticas que têm os seus próprios interesses. Não é? Então há muita coisa para fazer que não tem nada a ver com este meu livro, não sei porque é que eu estou agora a fazer este grande discurso, mas é talvez para me salvar de falar de uma coisa que eu não sei, é falar sobre os meus próprios livros. Aqui também estão histórias, só para terminar, estão histórias de uma guerra que Moçambique tem agora, há 3 anos atrás, começou uma guerra no norte de Moçambique, que é uma guerra de cariz religioso, né? Uma guerra de terroristas que se proclamam do Al-Shabaab, do Al-Qaeda, né? E é uma guerra profundamente cruel, mas mais uma vez, tal como em Terra Sonâmbula, a Sonâmbula que nós vivíamos, uma guerra de 16 anos, não me interessa a guerra, interessa-me a condição humana, interessa-me aquele espaço que ainda existe para humanizar o outro. Né? Estou vendo que a Eliane está escrevendo alguma coisa aí, Eliane? Conceição, nessa altura do campeonato, o que você ainda considera desafio? Pode parecer até pueril, mas o que eu considero desafio em termos pessoais é eu ainda ter tempo para escrever. E quando eu estou falando de tempo para escrever, eu não estou falando de tempo-hora, não. É que a vida me permita, né, que o meu tempo de vida me permita de ter ainda, né, essa possibilidade, essa potência de criação, essa tesão pela vida, esse prazer de sentar ali na esquina e tomar uma cerveja.
e continuar escrevendo e fazendo poema e dali saindo e fazendo conto. Mas eu acho que ainda, em termos coletivos, tem muita coisa que para a gente é coletivo, né? É coletivo, é desafio, é tocar o Brasil, ser Brasil, manter a nossa identidade, que eu gosto dessa identidade fenizada de afro-brasileiro. E tem coisas do cotidiano que é um desafio, então eu vou partir de um desafio bem prático. Estou muito feliz com essa feira, muito feliz. Eu acho que para uma primeira feira, e é uma feira é uma feira que tem, né, traz o Miyakoto, tem presenças internacionais. Mas, Afonso, é um desafio a próxima feira a gente ter mais pessoas negras aqui dentro. Nós temos um Brasil diversificado mesmo, em termos culturais. Nós temos um Brasil diversificado em termos étnicos, mas aqui ainda, não só aqui, é uma experiência, é na USP, foi na PUC. Esse Brasil diversificado, ele não se faz presente democraticamente em todos os espaços, nas oportunidades. Se vocês acompanham, por exemplo, a afirmação em termos de autoria da literatura brasileira, vocês provavelmente, muitos de vocês, pode ser a primeira vez que vocês estão indo no festival e que há uma homenagem a uma escritora negra, e que Eliana está aqui, que Kalila está aqui, e que Renato Nogueira está aqui, que a escritora também do Sul, me falhou o nome, Yasmine está aqui. Então, eu acho que em termos brasileiros, em termos políticos, tem muito desafio. Né? Onde estão as populações quilombolas daqui de Paracatu? Onde estão? Quando eu fui nesse quilombo de São Domingos, Kalila, isso que eu estava falando com você, para mim foi um exercício, quando a gente tem discutido lá na aula o direito de apropriação da língua escrita, para mim foi muito gratificante ver aquela senhora quilombola relatar a vida do pai dela e relatar através de um texto escrito. Entende? Então, eu acho que nós temos vários desafios e acho que os desafios começam de dentro da casa da gente, né? Desculpa se eu saí do assunto, mas desafio por desafio, então vamos falar esse que é um desafio que a gente tem uma responsabilidade coletiva. Eu fiquei brincando com Jefferson e Itamar hoje, que eu, Sérgio e Tom fazemos essa curadoria na escolha de tantos autores negros. Não é espontâneo, é proposital. Já que é proposital, vamos fazer um complô, vamos fazer combinado, vamos melhorar a combinação, né, Eliana? Tá bom? Eu passo
Não, só me desculpa porque você falou do Jefferson Tenório, eu não falei do Jefferson Tenório, não falei do Itamar Vieira, mas a gente... Acho que eu falei das mulheres, né, gente? Porque eu tenho mania também de ficar, tá? Mas o quilombo da escrita está aí. Mi, eu gostaria de passar essa mesma pergunta para você em um outro entendimento, principalmente com um olhar além do Atlântico, né, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, nesse grande desafio que a própria Conceição acabou de relatar, né? Ainda tem poucos negros nos auditórios. Mas a pergunta é para eu falar sobre o É da Brasil, questão do desafio, do tá? desafio. Bom, obviamente em Moçambique a situação é completamente diferente. Moçambique tem uma população de 99% de gente negra retinta, não? Ah, eu estou, e tem razão a Conceição, se calhar a próxima vez não convidem a mim, mas também não há muito mais brancos lá para convidar, mas convidem a Paulina ou assim, uma mulher também é importante. Então, o que aconteceu em Moçambique historicamente não é comparável, vamos dizer. Moçambique fez uma revolução em que, ao mesmo tempo que se estava a afirmar isso, que era o poder dessa maioria negra, não, um governo de maioria negra, esse governo de maioria negra queria fazer uma ruptura absoluta com a estrutura da economia, da política, etc., sabendo que essa estrutura também estava contaminada e portanto, quando chegou ao poder em 1975, e nessa altura eu fazia parte dessa Frente de Libertação de Moçambique. Eu vou-vos contar um pequeno episódio, talvez seja curioso, porque marcou muito a minha vida. Eu, com 17 anos, saí da minha cidade, não havia só havia uma única universidade em Moçambique, em todo o país. E era propositado, porque era para os negros não estudarem. Então, e eu sabia que não ia estudar, eu sabia que ia fazer outra coisa, que era essa batalha política em que fui envolvido. E, e eu fui para uma casa que ficava ali no subúrbio da Matola, onde Conceição andou, à noite, portanto nós era uma espécie de uma sessão de triagem para saber quem é que poderia começar a ser considerado militante da frente na clandestinidade. E nessa casa estavam 30 pessoas muito mais velhas. Eu era jovem nessa altura, tinha 17 anos, e eu era o único branco que estava nessa sala. E eu percebi que a prova passava por uma coisa que já era anterior, a gente já estava militando, digamos, era por uma narração do sofrimento, era assim que era chamado, narração de sofrimento. Todas as pessoas se levantavam, iam para uma mesa onde estavam gente mais sénior, e tinham que explicar o que é que sofreram. E aquilo era sofrimento sério, era gente que sofria pela miséria. Uns tinham sido presos, perseguidos. E eu comecei a ficar, eu era o último a ser chamado. E comecei a pensar assim, gente, eu vou ser reprovado, eu sou um privilegiado, eu não sofri nada. Então tentei encontrar rapidamente, inventar um sofrimento qualquer que me permitisse que eu transitasse e entrasse. E pensei que, quando estava a chegar o meu momento, numa grande frase assim, eu sofri porque vi os outros sofrerem. Esse sofrimento também foi meu. Mas a frase era grande, quando cheguei lá não consegui dizer nada. Então o fulano que estava a dirigir o encontro disse: "Você não é aquele jovem que escreve poemas no jornal?" Sim, eu disse sim. Eu disse: "Então entre, precisamos da poesia." E isso foi... Eu acho que o único momento que eu pensei que a poesia serve, que se a gente pode usar o verbo servir, foi aquele. Então, toda essa luta, só para ir ao ponto, mas toda a luta de Moçambique, essa luta foi violenta. Foi uma guerra de 10 anos, não é? Mas permitiu que hoje as relações raciais em Moçambique sejam completamente diferentes daquilo que são na África do Sul, que são no Zimbábue, que são no Quênia, onde não se nacionalizou a terra, onde a terra continua a ser propriedade de uma minoria branca. E essa terra não é só a coisa, é o simbólico que tem a terra, não é? Então acho que
vale a pena que um próximo festival que tu organizes seja em Moçambique, para a gente ver a experiência moçambicana e como é que é, assim, o que eu posso dizer como pessoa branca que sou, é que eu senti que essa luta me libertou também a mim. Eu sou mais livre, porque vivo num país em que essa situação de dominação racial não existe mais. Eliana vai tomar o meu lugar e fazer o encerramento. Com licença. Olha o Afonso me botando numa. Mas bom, pessoal, chegamos ao final da Free Paracatu, Mia Couto, Conceição. Há alguns meses, né, há um mês aproximadamente, eu tive o prazer de escrever sobre os 20 anos do Ponciar Vicêncio no suplemento Pernambuco, e eu tive que reler essa obra, eu já tinha lido há um tempo atrás, eu tive que reler a obra. E é isso, né? A magia do tempo. A gente lê um livro uma vez e quando relê, nós já somos outras pessoas. Então, o livro também é outra obra. E quando eu reli agora o Ponciar, eu fiquei muito tocada pelo seguinte: enquanto ela entrava no trem com a trouxa de roupa para ir para aquele centro de São Paulo, tomar conta da própria vida, tomar as rédeas da própria vida, porque é isso que ela faz, né? Em algum lugar do Brasil, uma Ponciar fazia a mesma coisa. E ao longo desses 20 anos, muitas Ponciars tiveram essa mesma iniciativa. Em muitos lugares do Brasil, ainda são como aquele interior da Ponciar, tão ainda colonial, tão ainda carente de tantas coisas. Mas dentro de muitas pessoas ao longo desses 20 anos, por conta do livro Ponciar, se acendeu uma chama de liberdade, se acendeu uma chama de vontade de tomar a vida pelas próprias mãos. E sim, Mia, a literatura serve para muita coisa. Então, eu fiquei muito emocionada ao escrever, demorei para entregar para o editor lá do suplemento, porque eu não sou a Ponciar. Conceição não é a Ponciar, eu também não sou a Ponciar, mas Conceição é a Ponciar e eu sou a Ponciar. No sentido de que, em algum momento da minha vida, a minha vida não era minha, porque eu não tinha a posse da minha ancestralidade, porque eu não tinha a ciência de quem eu era. Eu também estava perdida. E, já vou chorar, porque é isso, né? Aí abá. E hoje eu me emocionei com a Dorico Trudruá, nossa irmã indígena, porque ela falou isso. Eu estava perdida, porque eu não sabia da minha ancestralidade. Eu não sabia quem eu era. Então, a Ponciar Vicêncio, há 20 anos, ela deu um caminho, não apenas para mim, mas para muitas pessoas que a leram. E ela é um símbolo, porque, paralela à chegada desse livro, aconteceram as cotas universitárias. Muitas pessoas indígenas, muitas pessoas negras sentaram nos bancos universitários, fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, são professoras na USP, na PUC, na Federal do Pará, do Recôncavo, do país todo. Isso é uma revolução. Quando a gente olha essa luta encarniçada no norte de Moçambique, eu não sei por que isso ainda não aconteceu aqui. Porque as condições de vida que temos nesse país, que é um continente, não sei por que essa fagulha ainda não foi acesa de um conflito armado, de um conflito pesado. E eu acho que muito do que nos alivia é essa arte. É o Milton Nascimento, é a Nina Simone,
é a Conceição Evaristo, e é também o Mia Couto, e é o Jefferson Tenório, e é a Eliana, e é a Kalila, e é cada um e cada uma de vocês que leem todas as pessoas que estão aqui. É a Socorro Cioli, que contou uma história lindíssima aqui, com o Gabriel Garcia Marques, que eu assisti aqui, de como ela chegou na literatura a publicar. É tanta gente, é tanta coisa, é tão poderoso. E o livro Ponciá Vicêncio é esse marco, porque ele é esse marco visual, palpável, que a gente pega o objeto livro. É aquele objeto do livro novo que a gente sente cheiro, né? Então, Conceição, a gente só tem a lhe agradecer. Mia, a gente só tem a lhe agradecer por ter acreditado na poesia, por ter acreditado na força que cada palavra encadeada numa frase tem. Muito obrigada.